Crazy Hamburger! Crazy Hamburger! O mundo estranho dos jogos de web namoro. Ganhei. Olha que foda. Olha que foda. Você provavelmente agora deve estar estranhando muito a minha aparência, principalmente se você começou no canal no vídeo passado, mas relaxa que esse tipo de coisa acontece muito fácil. Web namoro na internet é uma coisa que acontece desde que basicamente vídeos de Discord tomaram conta do mundo inteiro. Aí, Muito obrigado aí pra quem foi o filho da popular. Eu nem acredito que eu vou realmente fazer um vídeo sobre esse tipo de coisa. Olha só o decaimento que foi do meu último vídeo pra o que eu tô fazendo. Eu ainda não vi agora, isso, mas Dark Souls em fazer o 30 quê? minutos Mas é a bom real é que vídeo. muito além do que você pensa, web namorar na internet é uma coisa que acontece há muito mais tempo do que você realmente pensa. Essas coisas vêm na internet há pelo menos mais de 10 ou talvez há muito mais anos do que isso. E hoje eu quero mostrar um pedaço disso pra vocês. Jogos que existem há talvez 10 ou até muito mais anos que isso e que eu simplesmente não consigo entender o porquê que eles existem. Eu sempre fui o carinha de muito mais jogos de história e tudo mais. Jogos online é uma parada que eu jogo desde que eu me conheço por gente, mas nunca nada nesse estilo aqui. E quando você para pra pensar que esse tipo de jogo existem, que muito na verdade eles são muito famosos e muita gente joga isso, que muito pior o mundo deles é 900 milhões de users ativos, mano. que muito pior o mundo deles é uma parada completamente estranha, as coisas ficam meio interessantes, pelo menos pra mim. Por isso, permita-me mostrar uma coisa que eu fiquei perdendo muito meu tempo ultimamente, mas que eu acho que você vai gostar, porque ela é estranha e bizarra, como a maioria das coisas que eu trago pra esse canal aqui. Que no caso é ficar vendo jogos de web namoro e tentar entender o porquê que as pessoas gostam dessa merda. A música do Philly Frank. Adoro esta música do Philly Frank. Mas antes do vídeo começar, eu queria dar uma palavrinha do nosso Milhões não, patrocinador do vídeo de 900 hoje. mil. Se você estiver procurando uma forma de conseguir uma renda extra sem sair de casa pelo seu celular ou telefone, eu lhes apresento a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociações online para pessoas maiores de 18, então toma cuidado, viu? Que através de análise de gráfico para saber se ele vai subir ou descer, você consegue fazer previsões e se suas previsões estiverem certas, você consegue lucrar com isso. Lembrando sempre que esse tipo de coisa tem o risco de você perder capital. A Binomo é um aplicativo muito simples de se usar e o saque é feito em um período de alguns dias até 3 minutos na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Para mostrar como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real. Eu vou investir R$40 que o gráfico vai cair a partir desse ponto. E se minha previsão estiver certa, eu vou lucrar com isso. E voilà, lucramos R$73 nisso. E se você não sabe como utilizar a plataforma e tem medo de sair investindo seu dinheiro sem saber o que você tá fazendo, a Binomo tem uma solução muito boa pra você. Estou com 10 anos, eu não sei se devia ver este anúncio. Você recebe uma conta demo com R$4.000 para você poder treinar com um dinheiro fictício, onde você pode estudar bastante antes de você começar a fazer seus investimentos. E não é só isso, utilizando o meu cupom você pode duplicar o seu primeiro depósito, ou seja, colocando R$40, que é o mínimo, você vai receber 80, colocando 100, você vai receber 200 e assim sucessivamente. Muito obrigado, Binomo, por patrocinar o vídeo de hoje. Eu já sou um binomista. E você? Eu não. E nem vou ser, com todo o respeito. Desde que a gente se entende por gente, Essa todo mundo merda. sabe que as pessoas podem fazer qualquer tipo de coisa quando o objetivo final é transar. E é claro que com o avanço da internet as coisas vão ficando cada vez mais sofisticadas Ok. e não homens se passando por meninas no Discord pra conseguir nitro de graça não é a coisa mais Nitro de sofisticada que graça? você pode imaginar. E sim, Isso acontece. os jogos de socialização. Na internet sempre existiu jogos de socialização, jogos como Minimundos, Rabotel, Vila Mágica e Club Penguin tiveram por aí desde a infância de muita Clássico, gente que tá incrível. assistindo isso aqui, eu imagino. Mas esses jogos em específicos tinham essa ideia de socialização como o principal deles, mas eles nunca eram só sobre isso. Se você pegar o Club Penguin, por exemplo, a grande Penguin. maioria do porquê as pessoas se lembram de Club Penguin é justamente porque ele era um jogo que tinha muitos minigames, e não porque ele era um jogo de socialização ou coisa desse tipo. Eu nem acho que é isso. Eu sinto que muita gente tem boas memórias do Clube Pinguim, porque se calhar foi um dos primeiros jogos que eles jogaram em criança. E é mais especial quando tu és criança e estás a descobrir e estás tipo a descobrir o mundo de gaming. Portanto, eu lembro-me disso, de ser criança e jogar Clube Pinguim. Agora, se eu jogasse em adulto, não ia ter a mesma memória. É justamente porque ele era um jogo que tinha muitos minigames, e não porque ele era um jogo de socialização ou coisa desse tipo. Fora que também a maior parte desses jogos nem permitiam esse tipo de prática. Mas é justamente quando eles criam um jogo desse tipo que o público-alvo são adultos que as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas, mas também mais interessantes. Eu acho que o Second Life destina-se a pessoas com 16 anos ou mais, que já são usuários de 13 a 15 anos. estranhas, Second mas Life. também mais interessantes. Eu acho que o primeiro grande exemplo desse tipo de jogo que servia só pra você socializar era o Rabu Hotel. Ou até se você estiver procurando alguma coisa Rabu mais Hotel. atual, a gente tem o VR Chat, por exemplo, como um jogo de Chat, socialização vamos. que é só sobre Socialização. Chato, eu já vos mostrei imensas vezes que o VR Chat não é só sobre socialização, ok? É as coisas que quando eu já não jogo há muito tempo, mas quando jogava não é a coisa mais socialização. Não é a coisa mais socialização, chato. Olha aqui, por exemplo, VR Chat. Eu não.
Eu quero dar o cu! Sim, isto acontece muito no VR Chat. Muitas vezes, ok? Muitas vezes. VR Chat é... Socialização. Ambos esses jogos eram sobre socialização, mas enquanto alguns deles eram muito simples, como o próprio Habbo Hotel, outros levavam essa ideia um pouquinho longe demais. Existem alguns jogos na internet que existem há pelo menos uns 18 anos já, e que pegam essa mesma ideia de socialização e inserem naquela ideia maluca de metaverso que o Facebook teve só que, tipo, 18 anos atrás. Second Life. Você provavelmente nunca ouviu falar desse jogo, assim como eu também nunca ouvi falar dele até 30 minutos atrás, que era quando eu tava escrevendo esse vídeo. Mas eu já ouvi falar deste jogo, porque não há um videoclipe dos Red Hot Chili Peppers que é inspirado neste videojogo. Red Hot Chili Peppers Californication. Acho que é, né? Não sei se é este videoclipe, mas há um videoclipe que é bem inspirado. Olha aqui. É inspirado tipo em Second Life, ó. E eu gostava bué de ver este videoclipe, adorava. Adorava, este videoclipe é incrível, é um clássico. Quem ainda não viu tem de ver. Claro que toda a gente já viu, mano, isto é clássico. Então acho que inspirou-se no Second Life, ou num jogo assim parecido. Desse jogo, assim como eu, também nunca ouvi falar. A AME View também, puto, que também é isso. Mas acho que ainda é mais, tipo, focado no sexo. Dele até 30 minutos atrás, que era quando eu tava escrevendo esse vídeo. Mas mesmo assim, esse jogo é uma parada que é completamente gigantesca, pelo menos já foi gigantesca, e mesmo assim eu nunca ouvi falar. Recentemente ele veio à tona de novo na internet por conta de toda essa parada de metaverso, e porque também o Second Life é como o próprio nome dele diz. O objetivo dele é criar uma segunda vida. Você cria uma vida completamente diferente da sua em um espaço 3D que é completamente infinito, e tudo vai depender de quão rico você é na vida real pra isso acontecer. Uma ideia que é completamente ambiciosa e cheia de coisa, mas no que no final terminou sendo um jogo sociável pra web namorar igual qualquer outro desse tipo. Esse jogo tinha uma economia virtual que era dividida só pra ele sobre itens virtuais que parecem com itens da vida real, e que inclusive era vendido pelo valor que valia a moeda do próprio jogo. E isso na verdade é um ponto muito forte nesse tipo de jogo. A economia deles é basicamente o que carrega esses jogos pra frente. Todos esses jogos geralmente sempre têm a moeda própria deles, eles não funcionam como um real ou dólar, por exemplo. Só que em casos como Second Life, onde tem um jogo tão gigantesco que existe há tanto tempo, essa economia deles começa a ficar uma parada meio complexa. E com complexo eu quero dizer que as pessoas começaram a largar os empregos dela pra ganhar dinheiro com o jogo. Como todo jogo online, sempre tem alguém pra lucrar em cima deles. É quase que não tem exceção essa regra. Em casos como esse jogo, a quantidade de pessoas que ganham dinheiro simplesmente jogando ele é uma coisa que é até que meio absurda. Se você quiser um exemplo, tem por exemplo esses dois aqui que largaram seus empregos na vida real lá pra 2010 pra ficar comprando propriedades virtuais e alugando ou vendendo essas propriedades. Sinceramente... Sinceramente, mano, eu nem estou zangado com eles. Eu só estou surpreendido. Eu estou surpreendido como é que eles conseguem fazer isso. Vender propriedades num videojogo e ganharem dinheiro. Bro, parabéns. As pessoas por dinheiro virtual que depois virava dinheiro de verdade. As pessoas compram e alugam propriedades virtuais por muito dinheiro. Só que isso não é nem a ponta do iceberg. O ponto principal do porquê esses caras criaram esse jogo era pra você ter uma segunda vida, literalmente. Ou seja, um dos grandes pontos deles é que você conseguiria arrumar empregos que te pagassem dinheiro virtual simplesmente por você ter habilidades que você conquistou na sua vida mesmo. Se você por algum caso soubesse tocar aquelas mesas de DJ, no Second Life você conseguiria arrumar um emprego de DJ numa festa e assim você ia conseguir muito dinheiro por conta disso. É como se eles estivessem simulando completamente a vida real a esse ponto. Você consegue arrumar emprego, comprar produtos, ir em cafés e comer comida virtual, assim como você consegue virar até dançarino se você quiser. Mais bizarro que isso, acredite ou não, é que, claro, se existe todo um mundo virtual onde você pode até ir em um café e tomar café virtual, que eu vou dar um spoiler, não mata a sua fome, e é óbvio que ia ter gente pra explorar a putaria dentro desse jogo. Eu não sei por que alguém procuraria esse tipo de coisa dentro desse tipo de jogo, mas se você parar pra pensar que existem pessoas que dedicam a vida inteira pra esse tipo de jogo, é meio óbvio que isso iria acontecer uma hora ou outra. Dentro desse jogo você consegue encontrar desde 10 até pessoas que estão literalmente pagando por serviço. Exatamente esse tipo de serviço. E sim, isso existe a rodo e mais do que você imagina. Deixando essa parte do jogo estranha meio de lado, todo mundo ainda achava que esse jogo ia ser uma revolução muito grande na época que ele saiu. As pessoas pensavam que quando ele saiu lá em 2004 ele seria meio que o fim da internet como a gente conhece, mas a real é que Second Life nunca passou de um jogo. É só você olhar bem pela popularidade dele. Eu tô falando de um jogo que você que tá assistindo agora provavelmente nunca nem ouviu falar dele. Mas exatamente esse é o ponto. Por mais inovador, por mais
incrível, por mais uau que pareça ser a ideia, se as pessoas não acham essa ideia incrivelmente absurda ao ponto de elas cogitarem desistir da vida original delas pra viver uma segunda vida, esse tipo de jogo começa a cair no esquecimento assim que esse tipo de jogo perde a popularidade, porque no final ele vai ser só um jogo, não importa o que taxem ele. E com o Second Life não foi diferente. O ponto era que como um simulador de mundo, ele até que era muito bom no que ele fazia. E até certo ponto é meio que parte só de uma bolha em específico, porque esses jogos eles sempre foram muito esquecidos, mas se você for ver a quantidade de pessoas que jogam ele, a taxa ainda é muito alta pra ser um jogo esquecido. Mesmo que seja muito difícil de você ver novas pessoas entrando nesses jogos. E eu acho que é nesse ponto que esse tipo de jogo consegue ficar tão famoso e com tantas pessoas jogando. Infelizmente, para as pessoas que jogam esse tipo de jogo, não existe só Second Life de esperança pra elas. Existem outros jogos no exemplo desse que também são muito famosos, como por exemplo mesmo esses dois aqui que eu não vou saber pronunciar o nome, que liberam quantidades absurdas de sala com o único intuito de você socializar com pessoas. Claro que nenhum desses jogos chegam no nível do que o Second Life virou, até porque eles não são simuladores completos e não chegam no nível de você poder trabalhar de DJ prostituta. Mas em outros quesitos, esses jogos possuem um mercado tão grande quanto ou até muito maior do que o próprio Second Life. E é claro que como um cara que não gosta de muito de falar merda na internet, por mais que eu faça isso às vezes, eu decidi dar uma procurada na internet exatamente pra procurar o porquê que as pessoas gostam tanto desse tipo de jogo. O sentimento de você jogar esse tipo de jogo é, sei lá, como você jogar Olha só, um chato, você não é chato, estou farto do spam. Eu quero prestar atenção ao vídeo e não consigo. Ei, sabem que mais? Eu vou habilitar quando estivermos a fazer gaming, ok? Quando estivermos no gaming, eu meto muito mais barato o preço, mas nos reacts, mano, epá, não me consigo concentrar no vídeo, mano. Sims, por exemplo. Você monta seu avatar e vai atrás de chats online pra você conversar com outras pessoas. É claro que não no nível de simulação de The Sims, onde você tem fome e sede virtual, mas sim na essência de você poder fugir das mesmices, ou você poder encarnar um corpo e face completamente diferente do seu que você já tá acostumado há tanto tempo. Porque uma coisa que eu sei com certeza é que esse tipo de jogo dá uma liberdade gigantesca pra quem tá jogando ele. Liberdade de você poder trocar seu cabelo, liberdade de você poder trocar seu rosto e face completamente com o apertar de um botão. E é claro que esse tipo de jogo é muito mais problemático do que qualquer outro tipo de coisa. Eu cansei de olhar na internet e procurar casos de pessoas que eram novas demais pra jogar esse tipo de jogo, que entraram nele depois pra poder fazer merda. E não me leva a mal, eu não quero que você jogue esse tipo de jogo. Eu consigo ver esse tipo de jogo muito mais como um VR chat, um pouquinho mais comercial, mas que tem o mesmo intuito de você poder entrar e procurar pessoas pra você conversar e socializar um pouco mesmo estando atrás da internet. Claro que esses jogos, na maioria deles, são muito bizarrinhos por eles terem essa pegada mais adulta. Eu nunca vou entender o porquê que as pessoas realmente chegam a, sei lá, ter relações nesse tipo de jogo, mas mesmo assim eu acho que isso não é uma coisa que... Por quê? Porque o jogo está a simular a vida. Assim como no jogo as pessoas querem encontrar outros jogadores para comerem o cu, a vida as pessoas só estão à procura de outras pessoas para comer o cu. É simular a vida, mano. Os videojogos têm... É isso, é assim é a vida, mano. É assim que o mundo funciona. Que tende a acabar tão cedo, até porque tem muito dinheiro envolvido nisso e muita gente que ganha muito dinheiro com isso. E no final, se você vê de outra perspectiva, eu sou só um cara reclamando de pessoas ganhando dinheiro. Enfim, é isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou desses 10 minutos de entretenimento que eu trouxe pra você hoje, deixa o like aí, se inscreve. Muito obrigado aos membros e eu acho que eu vejo vocês outro dia. Tchau. Já estou inscrito no canal, já deixei o like. Eu gosto muito dos vídeos dele. Eu gosto muito dos vídeos dele. Foi bom. Foi um bom vídeo, pog.